Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá, o Jornal Gazeta Norte Mineira já está no ar e você confere nesta edição a situação das chuvas em Montes Claros. Vamos mostrar algumas das ocorrências do fim de semana. Você sabe o que é a ludopatia? O vício em jogos de azar é uma doença, exige tratamento e também apoio jurídico. A advogada Nádia Vicente fala sobre o assunto. E ainda, vamos conhecer a história de sucesso de uma empresária consolidada no ramo têxtil e de produção de uniformes. Vera Lopo fala sobre como começou a atuar no setor, com mais de 30 anos de experiência profissional. Eu já nasci, eu acredito, para ser o que eu sou hoje. Eu amo fazer o que eu faço. Agora, no Jornal Gazeta Norte Mineira. Bom, a gente começa esta edição falando sobre as ocorrências relacionadas às chuvas aí nos últimos dias na cidade de Montes Claros. Os bombeiros foram acionados na última sexta-feira para atender um alagamento na Escola Estadual Secundino Tavares, em Montes Claros. A forte chuva, somada à falta de drenagem adequada, provocou o acúmulo de cerca de 50 centímetros de água, que invadiu 6 salas de aula. Cerca de 150 alunos foram retirados preventivamente para áreas mais altas da escola. As equipes abriram trechos do muro para facilitar o escoamento e reduzir riscos. Não houve vítimas. Os bombeiros identificaram que parte do muro posterior havia desabado anteriormente e sido substituída apenas por tapumes, além de constatarem que grande volume de água do bairro atravessa o terreno da escola, agravando o problema. Foi solicitada aí uma vistoria técnica da Defesa Civil e a direção recebeu a recomendação de suspender as aulas durante as chuvas intensas, além de acionar os responsáveis por soluções estruturais definitivas. Olha, na região do Sagarana, uma moradora, uma motorista de um carro, teve que ser resgatada por vizinhos depois de ficar ilhada aí dentro do carro quando ela passava ali nos fundos do Parque Sagarana. Eu fui ver a situação de perto de uma rua que volta e meia passa por esse tipo de situação quando chove bastante na cidade de Montes Claros. Olha, aqui na rua Maria Dalva, esquina com Rua Espírito Santo, olha a situação aqui. Do lado do Parque Sagarana. Tá aqui Rosenberg nesta situação. Rosenberg, de novo ponto de alagamento aqui, né? Infelizmente, a promessa no final do governo Humberto Couto e agora no início do atual governo, prometeu que ia resolver o problema do alagamento aqui dessa rua aqui, que há 20 anos a gente tem batalhando com isso aqui. Mas olha o nível da água que está na parede ali agora. Que situação, hein? E vários carros tiveram estrago aqui, até a ajuda de popular para tirar criança dentro do carro aqui, ficou 3 carros parados aqui na rua. Então o pessoal ficou ilhado aqui do lado do Sagarana por conta desse alagamento. Esse alagamento violento, olha o nível ali na parede, pode observar, ó. Gente, que situação. Aqui, ó, essa lama, a gente vê até, ó, pedaço de carro aqui, né? Que situação, hein? Olha aqui, ó. Aqui a altura que a água chegou, né? Olha aqui, ó. Aqui, os moradores convivem com essa situação há anos. Olha, essa casa aqui, ó, fez até algumas estruturas aqui para aguentar, né, para não pro muro não cair. Rosenberg, então o pessoal ficou ilhado aqui. Ficou ilhado, absurdo aqui, sabe? E o problema esse canal aqui, eles fecharam o canal lá na frente. E a questão, a gastar acho que foi 60 milhões. Eu acho que o valor foi em torno de 60 milhões. Vai continuar 60 milhões desse jeito aqui? Não sei não. Olha aí, então vamos tentar aproximar lá de onde que tem um carro ilhado. E o carro tá lá ainda, né? Tem um carro abandonado ali que ficou preso aqui nesse ponto de alagamento. Então a água aqui, ó, que a gente dá para observar aqui a altura que essa lama, que essa água ficou aqui na região. Mais uma vez, basta chover intenso essa situação. A situação piora. E agora, né, a prefeitura tomar um posicionamento? Diz que tinha feito a drenagem disso aqui, cadê a drenagem? Não existe. Então tá aqui, ó, os moradores cobrando drenagem aqui no local.
situação complicada, e uma moradora que foi resgatada aqui pelos vizinhos, né? Estava dentro do carro, e essa situação em que o carro está lá parado, essa senhora foi resgatada, e é isso, mais uma vez, ponto de alagamento intenso aqui na região do Sagarana, em Montes Claros. E na noite de sábado foi a vez do Parque Municipal. A lagoa lá transbordou, né, e a água invadiu uma avenida que passa ali na lateral do Parque Municipal. A situação foi na noite do último sábado, a equipe da MC Trans esteve no local para ajudar a controlar o trânsito e a gente traz as informações agora, acompanhe em cima do fato. Olha, a noite de sábado em Montes Claros, nosso plantão aqui de jornalismo, TV Gazeta Norte Mineira. Olha a situação aqui ao lado do Parque Municipal em Montes Claros. Ponto de alagamento registrado aqui neste momento. Olha a situação. Aqui a gente observa, olha, a água formando aí uma pequena correnteza aqui na rua. Olha, e lá na frente a gente observa alguns veículos que estão atravessando, olha, estão enfrentando essa situação arriscada aqui no local. Olha lá, os veículos passando. Aqui a gente vê uma viatura, provavelmente ser da Defesa Civil, do outro lado, sinalizando. E olha, alguns motoristas enfrentaram então aqui o local e atravessaram, né, esse ponto de alagamento. A gente observa, olha, que alguns veículos que passaram por essa situação estão ali parados, provavelmente alguma pane no carro após atravessar aí esse ponto de alagamento aqui no local. Situação registrada na noite deste sábado em Montes Claros. Olha aqui, alguns motoristas resolvem passar aqui pela situação e esse motociclista aqui está recuando, olha. Ele está vendo aqui que é arriscado, já retornou, e olha, o outro que estava no carro está aqui voltando de ré. Então, situação registrada na noite deste sábado em Montes Claros, lagoa aqui do Parque Municipal que transbordou. Olha aí, aqui a gente consegue visualizar, olha, do lado de dentro do Parque Municipal. E aqui, olha, esse verdadeiro rio que se formou aqui, ó, no local. A gente está vendo, inclusive, tem uma viatura nesse momento, olha, passando no local, olha aí. E lá na frente a pista já está sinalizada. A gente já percebe aqui a sinalização do outro lado, alertando os motoristas pelo risco de passar aqui no local. Olha aqui, neste momento os veículos estão aqui, alguns contornando, outros estão passando aqui pela rua lateral, e neste momento a equipe da MC Trans está isolando o local aqui ao lado do Parque Municipal em Montes Claros. Olha, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Montes Claros enviou uma nota aí para os veículos de imprensa falando sobre a situação das chuvas em Montes Claros. E, abre aspas, visando uma cidade mais segura e preparada para eventos climáticos críticos, a Prefeitura já está realizando, com recursos próprios, uma grande obra no bairro Bituruna para amortecimento de água de chuva, que desce da Serra do Mel, ao mesmo tempo que está licitando também, com recursos próprios, projeto para o sistema de amortecimento de água para atender a Avenida José Correia Machado, melhorando aí o sistema de coleta de água de chuva e condução segura para os córregos, cujas calhas já não suportam o volume de água escoado. Ainda de acordo com a nota, isso vai solicitar problemas antigos da cidade, resultado de anos e até décadas de descaso do poder público que não investiu o necessário em obras de drenagem e de água pluvial e cujo resultado são esses transtornos que ainda vemos, em especial quando temos uma chuva como a da última sexta-feira.
Este ano foram executadas várias obras de drenagem pluvial, como nos bairros Sagrada Família, Jardim Panorama, Santo Antônio, dentre outros. Encerra a nota, então, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Montes Claros. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a ludopatia, o vício em jogos de azar, que é uma doença, exige tratamento e também apoio jurídico. Em instantes, uma entrevista com a advogada Nádia Vicente, que fala sobre o assunto. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira. Agora nós vamos falar sobre a ludopatia, que é o vício em jogos de azar. Exige tratamento e também apoio jurídico. Neste momento agora, uma entrevista com a advogada Nádia Vicente. Bom, o nosso quadro De Olho em Seus Direitos, falar sobre temas importantes hoje, ludopatia. Vamos conhecer o que é e a gente está aqui com a advogada doutora Nádia Vicente. Então, doutora, primeiro explica para a gente, né, sobre esse contexto jurídico, o que é a ludopatia? Falando de forma bem simples, ela é o vício em jogos, tá? Então, vamos dar um exemplo. É o vício em jogo de bicho, jogo de aposta de jogo, vamos dar um nome de tigrinho, de jogos de futebol online. Então, é vício em jogo. Como que a legislação brasileira atualmente enxerga a ludopatia? Existe um reconhecimento jurídico desta condição como doença? Atualmente não existe, embora já tenha discussões de bastidores nesse mundo jurídico que vai ter uma lei sobre isso. Mas a gente hoje dá o direito à saúde e ao direito à prática abusivas de empresa. Então entra como se fosse direito à saúde e a direito do consumidor. Agora, há proteção específica aí no ordenamento jurídico para essas pessoas que desenvolvem dependência de jogos? Não existe ordenamento jurídico, não tem a lei específica, mas a tendência é ela ser criada. E aí a gente, como profissional do direito, a gente usa a lei do direito do consumidor e a prática abusiva para conseguir esse respaldo e proteger essas pessoas que têm esse transtorno mental. Hoje é considerado um transtorno mental. E as empresas, né, elas podem ser responsabilizadas aí por danos causados a pessoas com diagnóstico ou indícios de ludopatia? Sim, tem cada vez mais aumentado casos dessas empresas ter que fazer uma restituição, uma indenização, sob o argumento do quê? Porque elas não dão informações claras, elas não limitam o tempo de uso, então a gente consegue responsabilizar elas por esses argumentos. Agora, em caso aí de perda financeira extrema, existe uma brecha legal para pedir esse ressarcimento ou reparação? E como é que funcionaria na prática essa dinâmica? Na prática, como que vai ser? Já teve casos, inclusive do escritório, que a gente conseguiu essa indenização. E aí, o que precisa? Não é simplesmente a pessoa chegar e falar, eu perdi 5 mil, 10 mil, 20 mil no jogo e eu quero a restituição. Não é simples assim, mas tem que ter um laudo médico que comprova que a pessoa possui esse transtorno mental e que a própria empresa, a empresa de jogo, não deu a informação clara, não limitou a quantidade de aposta, o tempo de uso. Então, não é simplesmente chegar e falar, eu perdi porque eu sou viciado. Tem que ser laudado, então tem que ser um laudo, passa por um exame médico, passa por uma perícia judicial para comprovar efetivamente esse dano. Então, doutora, o que foi possível entender, a legislação atual é suficiente para prevenir esses abusos ou ainda existe um vazio legal nesse setor? Hoje não tem a lei específica, mas a gente consegue uma brecha para jogar as pessoas que têm esse transtorno mental relacionado ao direito do consumidor e à prática abusiva de empresa. Mas acredito que futuramente vai ter sim uma lei específica que vai atingir essa dor do cliente que é viciado. Agora, o que a pessoa que acredita, né, que está sendo prejudicada pela compulsão ao jogo deve fazer no ponto de vista legal? Como é que seria esse passo a passo? A primeira coisa é procurar uma ajuda médica para ter esse laudo, né, para ter esse diagnóstico mesmo. Igual eu falei, não é simplesmente chegar e falar eu tenho vício e aí eu perdi 10, 20 mil, 30 mil, 40 mil no jogo que era restituição. Tem que ser laudado, tem que ter comprovação médica e depois de ter esse laudo, procurar a ajuda de um especializado no direito previdenciário, um advogado de confiança que vai conseguir te ajudar nessa questão. Com a expansão, então, dessas apostas online, quais são os maiores desafios jurídicos para os próximos anos, doutora?
Eu acredito que é assim, a gente vai ter que lutar para as empresas se responsabilizar e criar mecanismo de controle. Então, a pessoa, eu sugeriria assim, seria a pessoa olhar quem está jogando e estipular uma quantidade de tempo, porque o vício, na verdade, os relatos que a gente vê assim, pessoas, nós pegamos, por exemplo, uma causa que o cliente perdeu 2 milhões de uma herança. Então, assim, não é uma coisa... A empresa em si, ela tem responsabilidade de forma indireta, porque não é uma coisa saudável, não é uma coisa comum. Então, assim, você apostar lá, eu ganhei... Postar R$200, R$300 de forma esporádica, a própria empresa tem que ter um controle. Quem é o usuário, a quantidade que joga. Eu acredito que a gente consiga... Eu acho que tem que ter esse mecanismo de senso. Assim, de ter Ou seja, identificar essa pessoa que está fazendo, então, essa aposta. Identificar o usuário, identificar a quantidade de aposta, a quantidade de tempo que fica nessa aposta. É o bom senso, eu acho. Né? Tem que ter tanto o bom senso da empresa que oferece o jogo e tanto do jogador. Quando extrapola esse limite, que é um limite de senso comum, que eu acredito que vai ter uma lei específica futuramente para isso, aí é onde que já não é mais um lazer, entra como se fosse um vício. Então, tudo que extrapola, né, um senso comum, aí vai caber a lei específica a julgar o que é esse senso comum. Mas enquanto não tem a lei, nós, como advogados, a gente consegue buscar isso na justiça e defendendo o cliente, defendendo a pessoa que teve esse dano, baseado no senso que... é a expertise do advogado para juntar o argumento, que a gente usa o direito do consumidor e a prática abusiva de empresa para estar convencendo o juiz a isso. Então, enquanto não tem a lei, a gente não tem a lei, não é porque não tem uma lei específica que a pessoa vai ficar sem respaldo. Nós, como advogado, vamos até o judiciário para provar isso, usando argumentos tanto do direito de empresa de consumidor, quanto o direito à saúde. Aí tem uma série de argumentos. Mas é igual eu falei, não é tão simples. Então, assim, às vezes é divulgado de forma errada. Então, tem muita gente também assim, que não está nem viciado, perdeu porque fez coisa errada mesmo, aí vai falar que tem o vício. Então, não é simplesmente falar, eu tenho vício, perdi 3 mil. Tenho vício, tem que ter o vício e ser comprovado documentalmente. Agora, doutora, você acredita que haverá, então, um aumento no número de ações judiciais relacionadas à ludopatia a partir do momento que as pessoas entenderem mais o que é essa doença, que é uma situação, né, de saúde, enfim. É possível que haja, né, esse aumento, então, dessas ações? Eu tenho certeza absoluta disso aí. É porque antigamente o que a gente conseguiria ver? A gente conseguia ver as pessoas quem era mais viciado, a gente via assim, o avô da gente viciado em jogo de bingo, jogo do bicho. Hoje você vê que, assim, que não tem mais idade, é gente nova, é gente mais velha, é gente que tem muito dinheiro, é gente que não tem nada. Já chegou no escritório para gente que fez empréstimo. Então, isso aí não é uma coisa comum. Então, assim, tem certamente um transtorno mental envolvido. Ou seja, é importante que as pessoas identifiquem isso e busquem os seus direitos. Isso. Aí é igual aquele ditado diz, né? A gente não pode ficar esperando, né, dormir no ponto, porque senão ninguém vai falar, olha, você tem a ludopatia, você tem direito à indenização. A própria pessoa tem que identificar isso. E se vocês de casa, telespectadores, conhecer alguém que tem esse problema, faz esse comunicado, porque a informação, é igual eu falo, a informação nunca é pouca. Às vezes, a pessoa em si mesmo, normalmente, a pessoa que tem o vício, a pessoa não admite que tem. Então, já teve casos da família nos procurar e aí a gente conseguir convencer, conseguir conversar e mostrar para a pessoa que realmente não é uma atitude normal, né? Então, não é comum essa prática. E aí conseguir restituir esse valor. E aí, até também, assim, depois, com o dinheiro, conseguir um tratamento, porque vira uma bola de neve, gente. A gente que está atendendo os clientes, assim, eu fico assustada de ver, porque, assim, eu fico assim, indignada de ver, porque assim, é uma doença nova até para a gente. E assim, aí você pensa que está longe da realidade nossa, mas não, tem muita gente, casos próximos, de gente assim, que realmente perdeu tudo, perde o dinheiro que ainda não tem, porque a gente que faz empréstimo. Então, é uma situação
que está cada vez mais se agravando. Complicado e, né, até o próprio governo federal já tem feito ações, né, para identificar como uma epidemia que o país está vivendo, então, dessa questão de saúde mental. Sim, é preocupante. Antigamente a gente não tinha... a rede social, né? É a nova doença. Vai aumentando a quantidade de acessos e as doenças também vão se atualizando, e o direito, a lei tem que também seguir. Então, se não tem uma lei específica, tem que ser criada uma lei específica, porque também antigamente não existia esse transtorno. Então, tem que ter uma lei que resguarda o pessoal que está sofrendo esse transtorno. Daqui a pouco vamos conhecer a história de sucesso da empresária Vera Lopo, que está à frente de uma empresa têxtil e de produção de uniformes em Montes Claros. Em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira e agora nós vamos conhecer a história de sucesso da empresária Vera Lopo, que está à frente aí a uma empresa consolidada do ramo têxtil e de produção de uniformes na cidade de Montes Claros. Nós vamos entender aí um pouco sobre a sua história na atuação do setor nessa empresa que tem 30 anos de mercado. Bom, então vamos, né, hoje entender um pouco aqui sobre essa empresária de sucesso aqui em Montes Claros, a Vera Lopo, que vai contar um pouquinho de sua história, compartilhar para todos os telespectadores. Então, Vera, primeiro conta pra gente, né, de onde que nasceu esse empreendedorismo, desde pequena? Então, Rafael, eu acredito que é realmente um DNA, porque eu já nasci, eu acredito, para ser o que eu sou hoje. Eu amo fazer o que eu faço. Eu estou, né, no segmento têxtil, mas assim, eu sou autodidata, que eu posso migrar para qualquer segmento que eu consigo superar os desafios do empreendedorismo, as dificuldades, porque uma coisa eu tenho certeza, eu sei correr risco calculado. E nesse segmento meu de confecções, ainda muito nova, com 5 anos de idade, eu já produzia as roupas das minhas bonecas. E eu tinha uma visão bem diferenciada daquela época, porque não que eu seja muito vivida de idade, eu ainda sou jovem, mas as amigas da minha mãe, elas ainda não usavam roupa comprida, que antes era chamada de calça esporte. E eu já produzia os figurinos das minhas bonecas já de calça comprida, eu já colocava blazer nelas. Tanto eu tinha bonecas pequenas, quanto eu tinha bonecas grandes. Era raro uma pessoa, uma criança, ter uma boneca de 70 centímetros, 80 centímetros de estatura, né? E aí eu já produzia os vestidinhos, tubinho, que serviam em recém-nascidos. Então, as mães das minhas amiguinhas, nessa faixa etária minha de 5 anos, 6 anos, 7 anos, já ficavam assim apaixonadas. Aí eu já queria que eu produzia, que eu fizesse os vestidos das bonecas delas. Então eu comecei a confeccionar esses vestidos, a vender até a minha renda extra, né? Para eu comprar o que eu queria, para eu vestir da forma que eu queria vestir, né? Porque, por exemplo, eu gostava de vestir um vestido com uma meia igual, da mesma cor do meu vestido. E o detalhe, Rafa, bem interessante, é que eu desenhava os modelos dos meus vestidos para a minha mãe confeccionar para mim, porque a mãe já costurava, mas ela costurava assim para nós mesmo de casa, para ela. Não que ela era uma costureira que fazia roupa sob medida, mas ela fazia as nossas roupas. E eu me lembro como hoje, uma memória afetiva, uma memória que está, né, na minha mente até hoje. Eu vi uma loja de tecido, um tecido lilás de bolinhas brancas, bolinhas em alto relevo, parecendo hoje o que o pessoal chama de silk plastisol. E
eu comprei esse tecido, olha o detalhe, que eu ia à loja, comprava pelo fato do meu pai ser conhecido na cidade, então eles me vendiam o que eu queria. Eu comprava até roupa para os meus irmãos, para minha irmã que era mais velha, porque eu sou a caçula, né, da minha família. Então eu cheguei em casa, fiz o desenho do vestido que eu queria aberto na frente, daquelas golinhas redondinhas, com 2 bolsinhos embaixo, contornado o bolso de viés branco na gola e botões branco. E minha mãe teve que fazer da mesma forma, porque também, se não fosse do jeito que eu desenhei, eu não vestiria. Não. Ou seja, desde pequena, né, já conseguia lidar ali com toda essa situação, né, do têxtil, da construção do desenho, né, desse formato, e tudo isso vem a ser o que você é hoje, né? Aliás, há 30 anos a sua empresa, né, realizando, né, construções aí de uniformes, realizando, né, a personalização de várias marcas. Como é que é isso, Vera? Desde pequeno um sonho que hoje é realidade. Isso, um sonho que se transformou em realidade, porque eu persisti naquilo que eu queria, mas eu fazia com tanto amor, com tanta gratidão, como eu faço hoje. Continuo fazendo da mesma forma. Teve uma época, eu com 11 anos de idade, eu ia ao centro de Montes Claros, que as lojas principais de tecido era ali na rua Coronel Joaquim Costa, da rua do Antigo Mercado. E eu comprava aqueles quadros grandes de almofada e eu transformava tudo em blusas. Os botões eram semente de mucunã, que eu furava, colocava detalhes de couro. E a famosa Melina Chaves, daqui de Montes Claros, né, saudosa, que faleceu, não, recente, ainda não tem muito tempo, né? Ela expôs na Expo Montes aqui em Montes Claros. Como eu era muito nova, eu tinha apenas 11 anos, eu não me lembro qual que era a Expo Montes de Montes Claros, se era a 10ª, se era a 11ª, não me lembro esses detalhes, mas ela expôs no stand dela as peças que eu produzia com apenas 11 anos de idade. Vera, inclusive com produções internacionais. Sim, Rafa, inclusive para um show da Mara Maravilha na Suíça, em Berna. Isso deve ter aproximadamente uns 20 anos, mas eu continuo produzindo para esse pessoal lá da Suíça. Tem chá com Bíblia lá na Suíça que eles produzem comigo e levam para lá. Nós temos também cliente nos Estados Unidos, a Del Carlo, por exemplo, que nós continuamos produzindo para eles. Ou seja, é isso, né? Muito sucesso para você, né? Cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esta empresa vitoriosa que atende tão bem a população. E é isso, né? Quem precisar conhecer um pouco mais, Tribo Social está à disposição. Isso, venha para a Tribo Social. Aqui nós realizamos seus sonhos, imprimimos seus projetos, suas ideias e aguardem novidades. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você já sabe, continue na nossa programação para você acompanhar a notícia, prestação de serviço e também um pouco, né, de alegria para você que sempre assiste a TV Gazeta Norte Mineira. Outras notícias estão no nosso portal gazetanortemineira.com.br. Continue com a gente.